pessoal, bem-vindos à continuação desta fantástica série After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Estamos trabalhando aí na vinheta de promoção do DVD Explorando Partículas. Vamos terminar rapidamente aqui os dois aspectos que faltam para essa parte introdutória, para a gente cair dentro daquilo que interessa para todo mundo aqui. Então, falta fazer a animação desse texto de fundo aqui. Eu vou inclusive aumentar a opacidade um pouquinho. Vamos passar para 10 aqui, porque não está dando para ver direito. E eu vou colocar a agulha aqui no início. E vou pressionar P para abrir os parâmetros de posição desse texto. E vou marcar um keyframe. Vou levar a agulha para o final. E vou mover aqui em X um pouco. Só para dar uma certa dinâmica de movimento. É bem sutil, como você pode ver. Fora isso, a gente vai fazer um movimento de distanciamento na câmera, não no nulo, independente do nulo, tá certo? Então, quando a câmera chega nesse ponto aqui, eu vou marcar um keyframe de posição para ela, vou levar a agulha para o final e vou puxar aqui em Z. Um pouquinho só. Então a gente tem, no final das contas, essa animação aí, tá certo? Então aqui essa parte de introdução está pronta. Vamos agora ao que interessa, que é a produção da cena matriz que vai ter a chuva de partículas. Então nós vamos criar uma nova composição. Eu vou em Composition, New Composition. Eu vou nomear aqui de cena matriz. Eu vou deixar com os mesmos parâmetros, 720 por 480, 5 segundos e do OK. Então a gente deixa essa composição da cena matriz aqui quieta por enquanto. Vamos criar outra rapidinho para servir como uma matriz de vídeos. Eu tenho o gráfico monitor.png aqui, que eu disponibilizei para vocês baixarem. Então eu vou clicar nele e vou trazer para o botão New Comp, que vai trazer uma nova composição nas suas dimensões com a duração também de 5 segundos. Aqui dentro dessa composição é onde você vai puxar o seu vídeo ou a imagem que você quiser usar aqui. Eu tenho essa imagem aqui padrão, eu vou trazer para baixo aqui do layer do vídeo e eu vou simplesmente puxar aqui a escala dela manualmente, só para preencher toda a moldura. E assim eu tenho essa pré-composição pronta. Nesse ponto eu posso voltar na cena matriz e trazer a pré-composição monitor para a cena. Você vê que ela é um pouco maior, mas não tem problema. A câmera vai ajustar isso aqui. Eu vou simplesmente transformar essa composição em 3D. Tá certo? Agora, falando em câmera, vamos criar uma. Eu vou em Layer, New, Camera. Vou pegar novamente o preset 35mm e dou OK. Em seguida, eu vou novamente em Layer, New, No Object. Crio um novo objeto nulo, o qual vou transformar em 3D e parentar a câmera a ele. Tá certo? Então agora eu vou pressionar P para abrir os parâmetros de posição do nulo. E vou afastar aqui até que eu tenha o meu vídeo numa posição interessante. Menos 500 aqui para mim está ótimo. Então eu posso fechar aqui por enquanto a posição do nulo. E também nós podemos usar o vídeo que a gente tem aqui com o Optical Flares de fundo. A gente traz ele para a cena, põe atrás de tudo, mas não transforma em 3D. Tá certo? Ele vai ficar aí estático do jeito que ele é, apenas preenchendo aí o fundo. Eu vou até travar ele, já que a gente não mexe nele, e eu vou continuar trabalhando aqui. Eu vou pegar o monitor e vou duplicar o layer dele, vou dar Ctrl D, e vou pressionar S no de baixo para revelar os parâmetros de escala. Vou destravar o Constraint Proportions e vou colocar menos 100 em Y, o que vai inverter a escala.
Agora eu vou pressionar P para ver os parâmetros de posição e vou descer aqui. Eu estou fazendo nada menos que o reflexo desse vídeo, tá certo? Agora eu pressiono T para abrir a opacidade, diminuo e aqui está OK. Então isso nos dá já o vídeo e seu reflexo. Por enquanto a gente tem isso aí. Agora sim nós vamos começar a trabalhar na parte mais importante, que é o sistema de partículas. Então vou criar um novo sólido, vou em Layer, New Solid, vou nomear aqui de partículas. Mesmo tamanho da composição, cor preta, dou OK. Trago para baixo da câmera. Com ele selecionado, eu vou em Effect, Trapcode, Particular. Então a gente tem aí o partícula em seu estado default. Então, para controlar o movimento dessas partículas aqui, nós vamos criar uma luz. Então a gente volta aqui em Layer, New, Light, e vamos pegar o Light Type Spot, tá ok? E uma coisa extremamente importante, nós temos que nomear esta luz da forma correta, porque o partícula reconhece as luzes que tem o nome de emitter. Então eu vou soletrar aqui para você, E maiúsculo, M-I-T-T-E-R. Assim deve ser nomeada essa luz e eu dou OK. Nesse ponto, eu vou desabilitar aqui a efetividade da luz nos dois monitores. Eu vou abrir o Transform aqui, vou no Material Options e vou pegar Accept Lights e colocar em Off. Ok? Dessa forma a luz não atinge o monitor. A gente não precisa da luz gerar nenhum efeito de iluminação, apenas servir como controle de posição da partícula. Em seguida, eu vou selecionar a minha luz aqui no Timeline. Eu vou em Layer, Transform, Auto Orient e vou colocar Orient Along Path. Ok? Dessa forma ela perde o ponto de interesse dela. Em seguida, eu vou mover essa luz aqui para a direita. Deixa eu pressionar a posição aqui. Eu vou colocar na vista de topo aqui para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Então veja em relação aqui ao monitor onde que a luz está posicionada. Ok? E mudando para a vista left ou front, tanto faz, a gente vai ter uma noção de altura da luz. Então eu vou colocá-la relativamente aqui na altura, um pouco acima aqui do monitor, tá certo? Então eu posso voltar, eu posso deixar aqui mesmo e eu vou marcar um keyframe nessa posição dessa luz aqui. Eu vou levar para a marca de 1 segundo e eu vou fazê-la trabalhar aqui no eixo X, certo? Deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui. Então eu tenho esse movimento da luz aqui, ó, no espaço de 1 segundo. Com isso pronto, eu vou selecionar essa luz, eu vou dar Ctrl D duplicando, ó, e vou pressionar P para abrir os parâmetros de posição dela. Com a agulha, no começo, eu vou mover essa luz até mais ou menos o que? 530 para arredondar. Tá certo? Eu posso até copiar isso aqui, levo a agulha para o outro keyframe e vou colar, Ctrl V,
a mesma posição. Então o que eu tenho? Eu acabo tendo duas luzes com o mesmo movimento. Se eu selecioná-las aqui, você vê o movimento delas passando, atravessando de um lado para o outro. Correto? Perfeito. Feito isso, nós vamos agora... Nós temos uma base aqui. Vou voltar aqui para a câmera e a gente tem isso aqui, certo? Nesse ponto nós vamos deixar a cena matriz como está. Ela vai servir como o ponto de partida para todas as cenas. Por quê? Porque nós vamos ter diferentes movimentos de câmera nas diferentes cenas. Então, a partir desse ponto, a gente começa a duplicar. Então, com a cena matriz selecionada no painel de projetos aqui, eu vou dar Ctrl D, duplicando, e vou pressionar Enter para nomear apenas aqui para cena 1. Tá certo? E aí eu posso fechar aqui a cena matriz e dar um clique duplo na cena 1 e trabalhar dentro dela. E a primeira coisa a fazer é trabalhar na animação do objeto nulo. Vamos selecioná-lo aqui no timeline e pressionar R, abrindo seus parâmetros de rotação. Em seguida, levamos a agulha para a marca de 1 segundo, onde eu vou marcar um keyframe para Y Rotation, registrando aqui em 0, tá certo? Nesse ponto eu levo a agulha para o começo e vou colocar aqui em menos 65. Isso vai nos dar esse visual. E levando para o final, eu vou colocar em 15. Que vai dar esse movimento aqui, ó. Então, nesse ponto, eu acho que você já começa a perceber o que vai acontecer aqui, né? Falta agora a gente atrelar as partículas às luzes. Então, vamos retornar, selecionar aqui o Trapcode Partícula, voltar no painel de controle de efeitos, e aqui onde tem Emitter, tá certo? Onde tem os emissores, nós vamos colocar Emitter Type em Lights. E imediatamente o sistema de partícula vai pular para as luzes. Veja lá. Resta então configurar isso aqui de acordo para ter o efeito desejado. Primeira coisa, vamos aumentar o número de partículas de 100 para 2.500. Em seguida, vamos zerar todas as velocidades aqui. O emitter size nós vamos mudar de 500 para 3.000, expandindo isso aí, e vamos zerar o emitter size Y e Z. Nesse ponto a gente já tem uma coisa bastante similar com o que a gente precisa aqui. Dá tempo ainda da gente travar o movimento aqui das partículas nesse ponto. Eu vou colocar a agulha em 1 segundo. Rapidamente vou aqui na física. E dentro de Physics Model aqui, eu vou clicar no keyframe de Time Factor, Physics Time Factor. Pressiono U para ver meus keyframes. Pressiono Page Down para andar uma frame no tempo. E vou zerar esse parâmetro aqui. Então isso congela o sistema de partículas, deixando o visual estático nesse ponto. A gente ainda tem algumas coisinhas para corrigir aqui, mas nós vamos deixar para o próximo segmento porque o tempo apertou. Eu deixo então um abraço a todos e vejo vocês aí no fim de semana. Aqui falou Bruno 1 para VFX Produções.